Bom, continuando aí, isso aqui é um geralzão da aula que eu gravei aqui na lousa. Aí vocês dão uma olhadinha, mas ele vai dar uma resumida, a palavra termo, da sequência, das aulas anteriores, né? A1, primeiro termo, A2, segundo, A3, terceiro, AN, né? Da simbologia geral da sequência. E ele pede para responder algumas perguntas. A lei de formação, a primeira está correta, eu coloquei lá na lousa também. Escreva a segunda e a terceira lei de formação, eu também já fiz no vídeo anterior. E aí a gente vai fazer esses dois exercícios, tá? Então, o primeiro, Olimpíada Brasileira de Matemática, ele tem uma sequência de triângulos, e aí a gente precisa preencher a sequência, tá? Então, primeiro eu fiz assim, ó, o esquema, tá vendo? N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3, N igual a 4, que é os termos da sequência, né? Então, primeiro, segundo, terceiro e quarto termo. Contei todos os quadradinhos. O último ele deu lá no exercício, falou que é 16 triângulos. Mas aí eu contei todos os triângulos, quadrados não, os triângulos, né, que tem aí no desenho. Então, o primeiro tem 1, o segundo tem 4, os menores, né? O terceiro tem 9 e o quarto 16. Como que é feito o preenchimento dessa sequência? Ah, aí está aqui na segunda parte, ó. É o número elevado a 2, a segunda potência. Então, 1 elevado a 2, 1 vezes 1 dá 1, 2 elevado a 2, 2 vezes 2 dá 4, 3 elevado a 2, 3 vezes 3 dá 9, 4 elevado a 2, 4 vezes 4, 16. Aí tem as perguntas para responder. A primeira, ele quer saber qual é a quinta figura, ou seja, usando a simbologia que a gente já viu lá, e tem um textinho para lembrar, o A5. Ou seja, se para o n igual a 4 eu fiz 4 elevado a 2, o A5 seria o n igual a 5, pegando a simbologia lá geral. Então, como é que ficaria, né? É só observar, todas elas têm 2, né? Então, o que vai mudar só vai ser a posição, tá? O próximo é o A6, ou seja, como é que faria o A6? O C, o A12, certo? Como é que faria o A12? Tá? Só observar aí o exercício. A D era para colocar como que você observou para resolver essa questão. Eu já fiz aqui, né? Ó, a sequência ela é preenchida com o número elevado ao quadrado. Então a posição, por exemplo, se quiser saber a posição 10, quantos triângulos vai ter, eu pego e faço 10 elevado ao quadrado. Tá? E a forma geral da sequência, ou seja, usando simbologia matemática, o AN, né? O AN. Então é só observar, ó, todas elas têm o 2 na parte de cima, certo? Se eu colocar no lugar do número a letra N, como que fica a fórmula geral desta sequência, certo? Tem que fazer um número elevado a 2, certo? Bom, e esse daqui eu vou colocar é o último exercício de hoje, eu vou colocar um roteirinho e aí vocês vão tentar fazer. E aí é uma ideia geral de como que é usado sequência, né? Como umas situações de empresa igual essa daí, pode ser usada a sequência para ajudar a planejar o futuro dessa empresa, tá? Então, ó, Enem 2011. O número mensal de passagens de uma determinada empresa aérea aumentou no ano passado, da seguinte condição: em janeiro foram vendidas 33 mil passagens, em fevereiro 34.500, em março 36 mil passagens. Esse padrão de crescimento se mantém para os meses subsequentes. Então, a cada mês está aumentando, tem que observar o padrão aí. Quantas passagens foram vendidas por esta empresa em julho? Julho é o mês 7, ou seja, já traduzindo a parte de sequência, seria o A7. Então, o A1 é o primeiro termo, que é 33, o A2, 34.500, o A3, 36 mil. Então, a sequência começaria desta maneira, certo? Então, lá o primeiro, segundo e terceiro. Tá? Aí, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que escrever a lei de formação, ou seja, a equação que descreve todos os termos dessa sequência. Aqui é um pouco mais difícil de observar de quanto em quanto está variando, mas aí pode fazer dessa maneira, tá vendo? Então eu peguei os dois primeiros,
certo? O 33.000 e o 34.500 e vou subtrair, certo? Maior pelo menor, para saber de quanto em quanto está variando, quanto em quanto eu tenho que somar. Achou esse número? Você vai colocar esse número na frente do N, certo? Então vai ficar um número e o N na frente. E aí o que a gente vai ter que fazer? Como essa subtração vai dar muito longe do 33.000, que é o primeiro valor, então eu vou ter que somar algum número para chegar naquele 33.000, mais ou menos igual que a gente fez nos anteriores. Como que vai fazer isso daí? Vai pegar o número que deu na variação, que é a subtração desses dois primeiros, e fazer o 33.000 menos esse número. Esse número que ficar aqui, você vai colocar na parte da frente, tá? Se tiver alguma dúvida, esse é um pouquinho mais difícil, tá? Se tiver alguma dúvida, vai colocando lá os questionamentos, a gente vai tentando ver, certo? E aí, escrevendo a lei de formação, tem que colocar um número, N, mais alguma coisa, tá? Aí você vai calcular o A7, ou seja, no lugar do N, você vai colocar o 7, tá? E aí vai resolver o valor. Então, primeiro eu preciso escrever a lei de formação, parecido com o exercício que eu fiz na lousa, está um pouquinho mais difícil, mas vocês conseguem fazer, tá um esqueminha aí. E aí depois substitui N igual a 7, resolve, vai achar quantas passagens essa empresa vai vender depois de 7 meses. Tudo bem? É isso. Então, qualquer dúvida, coloca aí. Já vou postar essa aula. Até mais. Acho que amanhã eu já coloco mais uma aula aí sobre sequência. Tchau, tchau.